Olá, viajante! Eu sou o Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod. Mas, há muito tempo atrás, eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês, para continuar a contar a vocês sobre as celebrações nórdicas, mais especificamente as celebrações da Roda do Ano. Por isso, Fique um pouco e escute. Thorabloth, a festa de Thor, celebrada na lua cheia de janeiro ou outro dia conveniente entre 17 e 25 de janeiro. Thorabloth é uma antiga comemoração e feriado islandês festejados com comidas tradicionais e muita bebida. Esta festa honra o deus Thor como defensor e protetor dos deuses contra os gigantes de gelo e suas investidas e agressões contra os humanos. Nos países nórdicos, o auge do frio era entre janeiro e fevereiro. Thor é invocado pela sua coragem, força vital e proteção contra as forças destrutivas, sendo os gigantes regentes das intempéries e dos desequilíbrios climáticos que ameaçam o equilíbrio da natureza, a sobrevivência da humanidade e do próprio planeta. Como filho da Terra, sendo sua mãe a deusa da Terra Jörð, Thor confere estabilidade, proteção ativa e segurança e também força física, defendendo os limites entre os mundos, protegendo os fracos e fortalecendo os indefesos. Ele desperta e aumenta a vitalidade e virilidade, abençoa os projetos e as colheitas com seu calor sagrado e com a abundância, representada por Sif, sua esposa. Como símbolos são usados o martelo de Thor, Mjolnir, e a espiga de trigo para representar sua esposa, Sif. Na comemoração, invoca-se e agradece suas bênçãos com os brindes tradicionais de hidromel. O Festival das Disir. Este antigo festival das ancestrais Disir tinha como objetivo a purificação e a bênção da terra, bem como uma prévia preparação para o plantio. Disabloth é a celebração seja na lua cheia de fevereiro, ou seja no início ou no meio do mês, entre 2 ou 14 de fevereiro. Ele inclui também as bênçãos dos arados e das ferramentas agrícolas, sendo conhecido também como Charming of the Plough, ou encantamento do arado, costume que foi preservado mesmo após a cristianização. Com o passar do tempo, a celebração tradicional foi expandida para incluir as bênçãos das atividades criativas, dos meios de comunicações e de locomoção, para honrar também os recursos individuais da sobrevivência, para ativar a chama vital, expandir a mente e o coração, além de fortalecer os laços comunitários. Como história associada, é usada a descrição da conquista de Gurdr por Freyr, com o auxílio de seu mensageiro Skirnir, simbolizando a conquista da terra congelada e resistente às tentativas de abertura e semeadura de um novo projeto de vida. E se vocês quiserem saber mais sobre como foi essa investida do deus Freyr com relação à giganta Gurdr, vou deixar no card e na descrição o link do vídeo em que eu falo sobre este deus e vocês podem saber o preço que ele teve que pagar para, entre aspas, conseguir conquistar a mão dela em casamento. Continuando, o encantamento original para a bênção do arado era usado uma mistura de sal, incenso e sabão em pó, também fermento biológico, terra vegetal, pão de grãos, mel, leite, azeite, semente de cominho, ervas aromáticas e água mineral, colocando um pouco de cada e misturando até obter uma pasta. Com essa mistura mágica, são abençoados os meios e ferramentas de trabalho manual, intelectual, artístico, os veículos e os animais de transportes, os objetos mágicos ou talismãs, riscando também uma roda solar sobre cada um ou tocando de leve.
Leva-se também depois a mistura junto com sementes de girassol e grãos de cereais para ofertar à Mãe Terra perto de uma árvore ou rio, invocando as bênçãos de Nertus, Freyr e Gerther. É feita oferendas também para a Mãe Terra antes que o primeiro sulco da terra fosse aberto. Reverencia-se também as ancestrais femininas, acendendo várias velas para elas e fazendo oferenças de pratos típicos, agradecendo pelo legado deixado, orando para pedir sua proteção e amorosa ajuda conferida aos seus descendentes. Dependendo das circunstâncias e dos propósitos da reverência, as ancestrais podiam ser incluída uma celebração especial da deusa Freya e do deus Vole, ativando a força do amor e as promessas do nascimento. E também, se vocês quiserem saber mais sobre a deusa Freya ou o deus Vole, vou deixar também no card e na descrição o link dos vídeos em que eu falo sobre esses dois deuses. Assim vocês podem conhecer um pouco mais sobre quem eles foram ou quem eles são, dependendo do que você acreditar. Pois, se você pensar, infelizmente, spoiler alert, alerta de spoilers, se você acredita que talvez, pensando atualmente, 2022, o que estamos vivendo, que já tenha acontecido o Ragnarok, então, infelizmente, a deusa Freya já não vai mais estar entre nós, porque ela morre durante a batalha do Ragnarok. Apenas o deus Vole que consegue sobreviver. Mas isso é história de outro vídeo para vocês verem depois desse, certo? Então vamos continuar. Este festival é celebrado no dia do equinócio, dia 20 e 21 de março, ou na primeira lua cheia que lhe seguia, comemorando o fim do inverno e o desabrochar da vegetação, pronunciando a volta da fertilidade, vitalidade e alegria. Ele é considerado a manifestação da renovação da alma, que tinha sido preparada e abençoada no Distin. No período Viking, nesta data, o rei ou chefe, ele se oferecia em sacrifício voluntário, ofertando sua vida em troca da vitória durante as próximas batalhas ou do sucesso nas expedições. Os camponeses faziam oferendas pedindo a prosperidade das colheitas. As regentes da primavera, da renovação da terra e do renascimento são as deusas Ostara, Eostre e Herde, uma antiga deusa anglo-saxã. E também, de novo, desculpa ter que falar tanto assim, mas no card e na descrição tem o link para que vocês possam saber mais sobre as deusas Ostara e Eostre. Continuando sendo associadas elas ao leste, o sol nascente e a lebre, animal lunar renomado pela sua fertilidade. O ritual incluía o uso mágico de ovos tingidos de vermelho ou pintado com símbolos sagrados e certas práticas para ativar a fertilidade e a abundância material, física, mental, individual e coletiva. O ovo é um antigo símbolo pagão. Ovos de argila, pintados com listras vermelhas e pretas, foram encontrados em um túmulo infantil alemão no século III d.C. Na Suécia, ovos eram jogados sobre os campos enquanto estavam sendo arados, e na Alemanha eram misturados com as sementes do plantio. Existia uma crença sobre o poder dos ovos comidos no festival de Ostara para fortalecimento da saúde e aumento da fertilidade. Ovos eram rolados do alto das colinas para baixo pelas crianças, costume pagão preservado também na Páscoa cristã, quando eram entoadas canções que expressavam a expulsão do inverno e a chegada da primavera. A caça aos ovos foi uma tradição alemã, assim como o coelhinho que trazia ovos e os deixava nos ninhos preparados pelas crianças. Um costume tradicional que sobreviveu na cultura moderna da Alemanha, Áustria, Suíça, nos países eslavos e algumas regiões das Américas, colonizadas e habitadas por imigrantes alemães. É a pintura dos ovos precedente à Páscoa. Ostara
era um festival tão amado pelos povos germânicos quanto o Yule, e eles continuam até hoje com a caça aos ovos para afastar mal-olhado e infortúnios das casas e também dos animais. Na Dinamarca são feitas guirlandas com os ovos e colocados nos telhados das casas, escolas, igrejas e lojas para atrair a sorte. Em alguns lugares são encenadas até dramas rituais em que uma efígie de palha representando o inverno é surrada ou queimada ou enterrada, entronando depois a representação do verão. Em alguns poemas islandeses e lendas escandinavas, são descritos dramas semelhantes em que o herói disfarçado viaja até o reino dos gigantes para libertar uma donzela, presa ou adormecida no topo de uma montanha e cercada por chamas. O herói é confrontado por um gigante que guarda o caminho para o local da donzela. Eles lutam e o herói sai vencedor, resgatando a donzela que iria aceitá-lo como marido ou amante. Como o equinócio de março coincidia com o começo do novo ano zodiacal, podiam ser incluídos na comemoração a bênção dos projetos ou de novos começos, encantamentos para a fertilidade física, material, intelectual e artística, práticas de alinhamentos energéticos, fortalecimento da energia vital e integração complementária das polaridades internas e externas. Ofertam-se ovos e sementes para a terra, os seres da natureza, e invocam-se as bênçãos das deusas regentes e da Mãe Terra. Ovos pintados com símbolos de prosperidade ou decorados com contas e lantejoulas são dados de presente ou guardados como talismãs de prosperidade. Um costume tradicional que sobreviveu na Rússia, como os ovos chamados pisanki, e nos países balcânicos até os dias de hoje. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E me segue lá nas redes sociais, os links estão no meu canal, que lá vocês podem ver alguns spoilers, notificações sobre os novos contos que eu estou liberando, que eu vou estar liberando, sobre os novos projetos ou coisas diferentes que eu também faço durante o meu tempo livre. E por último, até o próximo conto e que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.